A paz do Senhor Jesus, bom dia! Gostaria de compartilhar uma palavra nesta manhã, ela está no livro de Lucas, capítulo 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então é um mandamento do Senhor para irmos e pregarmos a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar então um testemunho que aconteceu comigo, com meu esposo, eu como missionária e o meu esposo como pastor Nelson. Nós somos pastores missionários. No dia 15 de agosto, foi num sábado de 2015, no ano passado, nós fomos convidados a orar por uma família, a Silvia, que ela mora no Sumidouro. Ela tem 3 filhos, Leonardo, Lucas, que é um casal de gêmeos, e a Eloá. E nesta noite que fomos orar lá, essa criança, ela bateu a cabeça logo quando estávamos orando, nas primeiras orações. Ela bateu a cabeça e a mãe falou que essa criança tinha esse problema, que era o Lucas, que tinha esse problema que ele caía e tinha que reanimar ele sempre, então era uma preocupação grande. E que ela via muitos vultos na cama da criança à noite, vultos passando para lá e para cá. Então nós começamos a orar nesse sentido, e a criança bateu a cabeça e ela conseguiu reavivar a criança. E depois, na sequência, fomos orar pela casa, orar no quarto dela, onde tinha ali também alguns objetos de idolatria, que era da parte do esposo dela. Então nós fomos ali quebrar aquela legalidade, porque ela nos pediu. E orando ali, aquela criança saiu e bateu a cabeça. E aquela criança, ela a mãe não conseguia reanimar aquela criança por um tempo. Ela chacoalhava, ela corria, ela gritava, e a gente não conseguia ter acesso à criança. Eu queria colocar a mão na criança para repreender aquele espírito de morte e aquele desespero da mãe. E a Eloá ficava gritando também, e aquele desespero. E a criança já estava desfalecida, não voltava, e a mãe olhou para aquela criança, levantou aquela criança no alto e falou: ah, meu filhinho, e desmaiou. No que ela desmaiou, a criança caiu no meu colo, nos meus braços. Eu olhei para aquela criança, ela estava sem cor mesmo, desfalecida, gelada já, e eu olhei para aquela criança e o Espírito Santo falou no meu coração: sopra como fez Eliseu. E eu clamei o Espírito de Deus: Senhor, envia o teu Espírito de volta a essa criança. Clamei ao Senhor e soprei na boca daquela criança e tornei a falar de novo: Senhor, tem misericórdia, devolve o espírito dessa criança. E soprei a boca daquela criança de novo, e aí aquela criança tossiu. Eu virei ela de barriga para baixo, e aí ela começou a respirar. Nisso a mãe também já estava se restabelecendo daquele desmaio, e eu entreguei então aquela criança. Eu falei: o espírito da criança voltou, Deus tornou o espírito da criança, ela está bem, e coloquei no braço da mãe. Mas isso só foi possível, não foi pela minha força, não foi pela minha vontade, pela minha ação. Com certeza tudo levou a experiência com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que entrou ali, tomou aquela criança. Foi o Espírito de Deus, quando clamei ao Senhor e Ele devolveu o Espírito daquela criança. Então toda a honra e toda a glória é ao Espírito Santo. Nós temos que estar cheios da presença de Deus. Em Atos 1:4, a palavra de Deus fala que para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa de Deus, que era a promessa do Pai, né?
e que era a descida do Espírito Santo. Em Atos 2:4 também falam que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, nós temos que estar todos os dias cheios do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, para que Deus possa nos usar, para que naquela hora certa nós estejamos na brecha e Deus possa nos usar, nós possamos ser canal de bênção. Temos que estar toda hora pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, com os nossos vasos cheios de azeite, para sermos canal da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa experiência, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Bom dia!